Esta conferência será gravada agora. Está sem áudio, doutora. Desculpa. Ata da 28ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, convocada. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, excelentíssima senhora presidente, declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente, em exercício, comunicou a ausência do presidente da sessão, excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 6811-2017, aposentadoria, retirada de pauta. TC 11.491-2019, TC 6173-2019, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções número 06 a 45. TC 583-2018, TC 567-2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 1054 a 1078. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 7150-2010, aplicação de multa, retirada de pauta. TC 7131-2019, TC 1475-2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 1078 a 1084. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1079-2017, TC 4174-2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 1085 a 1093. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação à ata anterior, como não estava presente na sessão anterior, eu não poderei apresentar meu juízo de valor a respeito, e como não há ninguém que queira discutir, vou colher os votos de Vossa Excelência. Como vota a conselheira Raquel? Como vota a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como vota a conselheira Raquel? De acordo também. Como vota o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Agradeço. Aprovado, então, a ata da sessão anterior. Tem alguma outra ata? Não. Sendo assim, gente, vamos adentrar já. Antes de adentrar a pauta do dia, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tem quem queira fazer uso, não tendo, então a palavra está franqueada à conselheira Rosa para a sua relatoria. Conselheira? Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público. Presidente, tenho a relatar nesta sessão 6 processos e vou fazê-lo da forma habitual, em virtude do já encaminhamento dos ofícios aos gabinetes de Vossas Excelências e o conhecimento do conteúdo do nosso posicionamento. O processo TC, o 10986, a unidade gestora o Alagoas Previdência, e interessada é a senhora Maria de Fátima Bonfim Azevedo. O processo TC 11279 de 2016, a unidade também Alagoas Previdência, a interessada é a senhora Tereza Cristina de Carvalho.
processo TC 1451/2019, é a unidade da Polícia Militar do Estado, interessado o senhor Edmilson Florencio da Silva. O processo TC 1603 de 2019, a unidade da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O interessado o senhor João Batista das Neves Nascimento. O processo TC 1619 de 2019, a unidade da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O interessada a senhora Maria Cláudia Jerônimo do Nascimento. E o processo TC 1623 de 2019, a unidade também é a Polícia Militar do Estado de Alagoas, e o interessado o senhor Marcílvio Rufino da Silva. Todos os processos relatados tiveram seus feitos analisados e elaborados e com seus cálculos inteiramente aprovados pelas sessões de aposentadoria, reformas e pensões deste Eclésio Tribunal. Também receberam pareceres favoráveis do Ministério Público desta Corte. Desta forma, nós opinamos pelos seus respectivos registros e concessões de aposentadorias, ora apreciados, em virtude de terem obedecido todo o trâmite processual da Corte e legal exigido. Desta forma, como já encaminhado a Vossas Excelências, somos pela aprovação de todos com seus respectivos registros. É assim como nos posicionamos, senhor presidente. Obrigado, conselheira. O órgão ministerial, doutor Enes. Senhor presidente, também como já azarado nos autos, os processos receberam manifestações e pareceres favoráveis do Ministério Público, no mesmo sentido do encaminhamento dado pela unidade técnica, pela concessão do regime e, consequentemente, pela devolução dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Eu também acompanho. Aprovado. Conselheira? Presidente, desta forma, encerro nossa pauta. Obrigada. Perfeitamente. Com a palavra, a conselheira Ana Raquel para a sua relatoria. Excelência, se eu não tiro uma dúvida, estou com algum equívoco, estou na sequência correta. Primeiro hoje a Raquel, depois o Alberto, é isso, né? Só para não... Isso, agradeço. Doutora Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho 20 aposentadorias... Não, desculpa. 29 aposentadorias e uma pensão por morte, todas elas encaminhadas também através do ofício. Na verdade, foram pautadas 30 aposentadorias e uma pensão por morte, e todas elas constam do ofício que Vossas Excelências receberam, ofício circular número 40 de 2021. Em todas elas, ao parecer do Ministério Público e da Diretoria Técnica, no mesmo sentido, pela legalidade e o registro do ato, e, sendo assim, eu gostaria de colocar em deliberação todos eles em lista, fazendo constar apenas a retirada de pauta de um deles, que é o TC 12.811 de 2017, que inclusive consta do ofício, que identificamos que o nome saiu com incorreção. Então, nesse caso, esse processo ele não entra na deliberação de hoje. Os demais, eu gostaria de trazer proposta de voto pelo registro do ato, por entender legal todos os seus requisitos, bem como demais medidas de praxe, como da ciência da decisão aos órgãos de previdência respectivos, destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, quando for o caso, e determinar a devolução dos respectivos processos administrativos originais ao respectivo órgão de previdência. Esses são os meus votos, senhor presidente.
Grato, Excelência, doutor Enio, por gentileza. Do mesmo modo, senhor presidente, pela concessão dos registros e parecendo também que as manifestações do Ministério Público foram no mesmo sentido da unidade técnica. Posteriormente, a devida remessa dos autos aos órgãos técnicos agora. Assim sendo, em discussão e votação, os processos da conselheira Ana Raquel. Como votaria a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Também acompanho aprovados. Excelência, doutora Raquel. Dando seguimento, senhor presidente, nós pautamos inúmeros processos de termo de permissão de uso, assim como fizemos na sessão passada, só que dessa vez são processos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a SEDETUR, sobre o uso do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. E, para fazer diferente do que fiz na vez passada, no intuito de simplificar e dar mais agilidade ao julgamento, eu também encaminhei um ofício de número 41 de 2021, com as informações sucintas de cada processo, no intuito também de colocar a deliberação em lista, considerando que todos eles têm parecer, tanto da diretoria técnica quanto do Ministério Público de Contas, no sentido da legalidade, e o nosso posicionamento também concluindo pela regularidade de todos esses termos de permissão de uso. Sendo assim, se Vossas Excelências entenderem ok fazer dessa forma, o meu voto na minha proposta de decisão no sentido de julgar regular, na forma para fins de direito, todos os termos de permissão de uso constantes do ofício, celebrados entre a SEDETUR e os respectivos contratantes, que são inúmeros, né? Determinar a juntada de cópia da decisão aos autos do processo referente à prestação de contas da SEDETUR, da senhora Janine Pires, no exercício financeiro correspondente a cada um dos processos, e determinar o arquivamento dos autos, dando publicidade à presente decisão. Esses são os votos, senhor presidente. Caso Vossas Excelências entendam que não dá para fazer assim, eu leio as informações básicas de cada um deles. Grato, Excelência. O órgão ministerial. Para registrar, senhor presidente, que o Ministério Público se manifestou em todos os processos, entendendo pela regularidade formal das avanças e fazendo a sugestão de que o controle dessas contratações, né, dessas permissões de uso, até porque eles geram uma receita patrimonial ao Estado, a sistemática dela seja adotada de uma forma que seja feito um controle em conjunto, né, para evitar a necessidade de registro de cada ato de gestão, até a quantidade, né, às vezes com valores pequenos, né, porque muitas vezes são alugados ao auditório apenas, ou apenas um dos salões, né, do centro de convenções. Acho que na semana retrasada também a conselheira Ana Raquel trouxe os processos da DITEAL também, são vários termos de permissão de uso, também com valores bastante baixos. Você movimentar a máquina administrativa, não só do ente jurisdicionado, como num processo de controle individualizado para cada um deles, acaba sendo um desperdício de recursos e na energia do controle realmente que deveria ser voltado para um aspecto mais geral da própria gestão da unidade jurisdicionada. Feitas essas considerações, ressaltando a necessidade dessa mudança de sistemática no encaminhamento dessas informações e na protocolização aqui no Tribunal de Contas, o Ministério Público se manifestou pela regularidade formal das avenças pactuadas com cada um dos interessados. Senhor presidente, só para explicar ao doutor Enio, na verdade, nós fizemos uma correção aqui, pegamos todos os processos que tínhamos em relação aos termos de permissão de uso, no intuito de trazê-los todos de uma vez, justamente para poder tentar dar uma visão mais única, ou seja, os que tem no meu gabinete, né? E também não
acolhemos a sugestão, porque tudo que se encaminha à diretoria, principalmente hoje em dia, é tudo meio complicado de se conseguir ver feito, né? Pelos problemas mesmo de falta de pessoal, enfim, as prioridades que eles têm lá estabelecidas, que muitas vezes não são as nossas. E aí nós entendemos que a agilidade ia ser muito maior a gente fazendo um por um aqui, do que encaminhando para a diretoria, né? Até porque os nossos processos para trazer para a Câmara, hoje nós só estamos com processos de contratos de aposentadorias. Então, a gente entendeu que assim era a maneira mais eficaz, eficiente, na verdade, de solucionar mesmo a questão. Senhor presidente. Perfeitamente. Doutor Roberto? Senhor presidente, me perdoe, eu sei que não é a hora, né? Eu não tenho a voz agora, mas só que eu queria contribuir para uma questão que o doutor Enio colocou, essas questões, né? A doutora Raquel também. Veja, eu advogo nesses casos da DITEAL e do Centro de Conversões, de todas essas, né, esse tipo de despesa, né, de controle de contrato, mini contrato, vou falar assim, que nós deveríamos receber uma lista, né, uma lista de forma simplificada, assim como, por exemplo, no Amazonas, né, eles têm lá uma sistemática de controle das autorizações do meio ambiente, né? As autorizações para o meio ambiente para construções, enfim, intervenções, né, digamos, particulares, porque não tem sentido mesmo dessa maneira. Então, eu conversando, inclusive, com o doutor Enio, quando da implantação do processo eletrônico, ele acha que não havia mais necessidade porque já estaria tudo eletrônico. Mas na prática, a gente vê que o jurisdicionado tem que alimentar, mesmo eletronicamente, com todos aqueles elementos. E que eu não vejo a necessidade disso, né? Nem para eles, nem para nós, entendeu? Então, a minha sugestão, nesses casos, é que nós levemos para o pleno, se for o caso, se Vossas Excelências acreditarem, que nós disciplinemos isso de uma forma simplificada, entendeu? De ser, eles enviarem listas, inclusive não só desses processos, mas, como eu estou dando exemplo também, das listas de autorizações de impacto ambiental do IMA, por exemplo, para que nós tenhamos uma forma mais simplificada e objetiva de controle e também não oneremos, né, os judicionários. Por exemplo, eu fiz uma visita ao Teatro de Deodoro e a diretora de lá, eu me esqueci agora o nome, os senhores devem conhecê-la, muito simpática, por sinal, e competente, e mostrou que ela tinha duas funcionárias que trabalhavam pelo menos todas as tardes para preparar esses processos para o Tribunal de Contas, entendeu? E coisas desse tipo, até que tem casos até de R$ 800 de aluguel do teatro, né? Então fica aqui só a minha colocação para Vossa Excelência refletirem isso. Obrigado, desculpe a interrupção. Conselheiro Alberto, eu concordo, sim, plenamente com Vossa Excelência que a forma como nós deveríamos estar analisando esses contratos não é dessa forma, analisando todos os contratos que chegam de forma individualizada. Inclusive, nós já tínhamos suspendido aqui nessa Câmara, né, o julgamento de contratos até a gente solucionar, porque na oportunidade nós concordávamos que deveria mudar. Inclusive, eu mencionei o fato de que Vossa Excelência tinha ou estava trabalhando numa resolução a esse respeito, não é isso? Então, o que ficou definido é que a gente iria primeiro resolver a resolução e deixar os contratos para uma outra etapa. Acontece que essa resolução ela nunca chegou para o pleno, as coisas nunca se alteraram, e eu cheguei num ponto aqui no meu gabinete em que as aposentadorias, eu só tenho aposentadorias agora para trazer para a deliberação, depois que eu solucionar um processo que é o que eu trago hoje, porque todos os outros são iguais. Então, eu digo, bom, então vamos começar a trabalhar nos contratos, porque eles estão se amontoando aqui, e aí não vou ficar com o pessoal parado e sem ter uma solução, né? Ou pelo menos uma expectativa de que a coisa solucione rápido. Mas eu concordo plenamente que isso aqui é mão de obra demais para a diretoria, para o Ministério Público e para a gente.
Até solucionar, eu vou ter que trazer. Mas eu concordo plenamente e acho que Vossa Excelência poderia continuar ou concluir aí essa resolução normativa e levar para o pleno para que a gente possa solucionar aí esse problema da análise dos contratos. É a minha sugestão. Eu vou participar também, mas o meu ponto é muito crítico. O tribunal tem empresas pagas a preço de ouro para resolver esses problemas, não sei por que ainda continuam. Tem comissões formadas e sendo formadas para resolver esses problemas e não são resolvidos. O tribunal tem os normativos e parece que não são lidos, não são observados e atualizados quando o caso precisa. Então, eu entendo, assim como eu fico muito chateado com certas coisas, mas entendo também que deve ser dado um cadinho daqueles que estão recebendo um montinho para fazer essas coisas no tribunal e aparentemente não estão fazendo. É a minha contribuição que eu posso dar, porque para tratar de Tribunal de Contas de controle externo, minimamente tem que se conhecer a matéria da qual se está tratando. Obrigado, excelências. Acho que o Dr. Enio já se manifestou a respeito, então está colocado aí em discussão e votação os processos. Eu aqui só quero, não é minha ordem, mas vou falar que acuso, excelência, o recebimento dos ofícios com as informações e eventuais verificações feitas pelos nossos gabinete a respeito. Como aparentemente não tem ninguém mais que queira se manifestar, eu vou colher os votos. Conselheira Rosa, como votaria a respeito? Acompanhando a conselheira, presidente. Eu também acompanho, aprovados, os que já estão encaminhados a esta sessão e também a informação no gabinete dos relatores. Doutora Raquel. Senhor presidente, eu trago mais um processo, ele é um processo de aposentadoria, e eu trouxe ele de forma individualizada. Primeiro que não poderia trazer em lista para aprovar, porque os pareceres não são coincidentes. A diretoria técnica se manifestou pela legalidade e pelo registro, e o Ministério Público de Contas pelo registro com ressalva. Segundo, porque eu acho, de fato, que é um processo que requer uma análise mais detida, que a gente precisa se debruçar sobre ele. Então, vou começar a leitura. É o processo TC 6811 de 2017. Trata do processo administrativo número 1800-010166 de 2015, que, em atendimento aos preceitos constitucionais e legais vigentes, foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos integrais. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria da senhora Maria de Fátima Rodrigues Ferreira Baro, ocupante do cargo de agente administrativo classe E, nível 3, membro do quadro de servidores da Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, admissão sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 88, contratada sob o regime da consolidação das leis de trabalho. Os autos evoluíram à Procuradoria-Geral do Estado, que zarou o parecer 83 de 2017, documento que concluiu pelo deferimento da concessão do benefício. Foi expedido o decreto número 52.839, de 31 de março de 2017, emitido pelo senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, governador do Estado, ato publicado no Diário Oficial do Estado em 3 de abril de 2017. Constam dos autos o demonstrativo do tempo de contribuição, bem como o demonstrativo do cálculo de proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte. O Ministério Público de Contas, através de sua procuradora Estela Mero Cavalcante, emitiu o que denominou de parecer simplificado, o parecer de número 819 de 2021, remetendo todos os fundamentos de sua manifestação ao parecer paradigma de número 3226 de 2019, exarado no processo TC 5031 de 2018, donde, após decorrer amplo aprofundamento sobre a situação jurídica e os efeitos previdenciários dos servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público antes da Constituição Federal de 88, estabilizados ou não, conclui pela inconstitucionalidade da filiação do interessado ao regime próprio dos servidores do Estado de Alagoas, considerando não preenchimento do requisito da efetividade.
Não obstante, apesar de rogar pela mudança urgente de entendimento desta Corte de Contas sobre o tema, de maneira a se conformar à jurisprudência do STF, invocando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sugere a modulação dos efeitos da decisão, opinando no presente caso pelo registro com ressalva do ato concessivo da aposentadoria, requerendo ainda que se determine ao diretor-presidente do Instituto de Previdência que se abstenha de conceder aposentadoria, reforma ou pensão pelo regime próprio de previdência do servidor público a servidores admitidos sem concurso público, ainda antes da promulgação da Constituição Federal de 88, orientando-os a postular seus direitos previdenciários perante o regime geral de previdência social, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, para cada ato de concessão ilegal. Que, a caso existente, promova a desfiliação do regime próprio de previdência do servidor público dos servidores não concursados, ainda que admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, inscrevendo-os no regime geral de previdência social, ressalvados os servidores já aposentados ou que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria sob o regime próprio de previdência, à exceção dos admitidos sem concurso público após a promulgação de 88. Por fim, requereu ainda o parquet que este tribunal edite súmula para definir com exatidão e objetividade o marco temporal de vigência de novo entendimento, nos termos do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, estabilizando decisões para casos futuros. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Enio. Senhor presidente, conforme trazido aí no relatório, essa questão foi discutida, inclusive, recentemente por nós aqui no Ministério Público e também numa conversa que tivemos na presidência, salvo engano, a doutora Raquel estava presente também, sobre a situação, né, de que o tribunal precisa rever, né, o seu entendimento, né, ou pelo menos refletir um pouco melhor sobre o seu entendimento acerca do assunto, porque se de um lado temos a questão da impossibilidade legal de filiação ao regime próprio da Previdência Social pelos servidores que ingressaram no Estado antes da Constituição de 1988, né? Na verdade, antes da 5 de outubro de 1983, que foi o marco temporal estabelecido na Constituição de 1988, nós também temos que levar em conta a questão da boa-fé do servidor que acabou contribuindo para o regime próprio da Previdência Social durante um largo período de tempo, aí, pelo menos por 30 anos, né? E que o Estado em nenhum momento adotou medidas no sentido de excluir o servidor ou de migrar esse servidor do regime próprio da Previdência Social para o regime geral da Previdência, onde ele deveria estar incerto desde o início, né, desde a promulgação da Constituição, e que o Estado não tendo adotado tal procedimento, nós, de alguma forma, temos que preservar também o direito do servidor que contribuiu durante todo esse período para um regime e que, a meu ver, né, principalmente, né, aí uma visão até pessoal minha, até porque não fui eu quem exarei o referido parecer nos autos, mas eu compartilho desse entendimento de que a gente deve adotar uma solução de forma a ter uma modulação desses efeitos, preservando os direitos, né, de quem, de boa fé, contribuiu para um regime durante toda a sua vida funcional, mas que, né, tem essa situação de que essa contribuição deveria ter sido, né, feita para outro regime, mas por falhas administrativas, né, do próprio Estado e também da própria União, do próprio INSS, né, tendo em vista que, se você observar os comandos constitucionais, esses servidores eles seriam segurados obrigatórios da Previdência Social e o INSS, em momento algum, também adotou providências no sentido
de notificar o Estado, né, acerca dessa situação, sendo que o INSS também recebe via CNIS essas informações acerca das contribuições previdenciárias recolhidas também aos regimes próprios da Previdência Social. Nesse sentido, o parecer, né, conforme trazido pela conselheira Ana Raquel também no seu relatório, foi no sentido de que, no caso individual, seja feito o registro, né, do ato, com as ressalvas e determinações ao gestor, né, do Instituto de Previdência do Estado, de que promova essa desfiliação ou, eventualmente, até faça uma individualização dos servidores que estão nessa situação, a fim de que o tribunal, se debruçando sobre o assunto, possa fazer uma modulação desses efeitos dessa decisão. Mas, no caso individual do presente processo, a manifestação foi pelo registro da aposentadoria. Doutora Raquel? Trata-se de registro de aposentadoria de servidora que ingressou no serviço público em 2 de janeiro de 1973, portanto, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio da celebração de contrato de trabalho sem a prévia aprovação em concurso público, preenchendo o requisito estabelecido no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias para estabilização, qual seja, o exercício é pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição. Foi expedido o decreto número 21.322 de fevereiro de 1986, emitido pelo senhor Divaldo Suruagi, governador do Estado à época, enquadrando a servidora no regime jurídico do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Alagoas, instituído pela Lei nº 1806, de 18 de setembro de 54, embora não haja nenhum registro ou documento que demonstre que a interessada tenha sido aprovada em concurso público. Como se percebe, a interessada foi alcançada pela estabilização excepcional conferida pelo novo texto constitucional, já que, quando de sua promulgação, já estava em exercício no serviço público há pouco mais de 15 anos, tendo recebido ainda o benefício de utilizar esse tempo de serviço como título, caso fosse submetido a concurso público para efeitos de efetivação. O que vem o Ministério Público de Contas nos alertar é exatamente sobre a necessária distinção entre os institutos da estabilização e da efetivação, seus efeitos previdenciários e a necessária análise do cumprimento de cada um deles dentro dos processos administrativos dos atos de aposentadoria que chegam ao controle da Corte de Contas para fins de registro. Nesse sentido, a norma do artigo 19 do ADCT garante aos servidores admitidos sem concurso público até 5 de outubro de 1983 tão somente a estabilidade, entendida nesse caso apenas como o direito de permanência no serviço público após o preenchimento de condições pré-determinadas, sem o direito à efetividade, já que esse é atributo que só se adquire com a investidura no cargo após prévia submissão e aprovação em concurso público. É essa a interpretação que se faz do próprio dispositivo constitucional que ofereceu o referido benefício e expressamente remete à necessidade de submissão ao concurso público para fins de efetivação, como se vê na transcrição abaixo. E aqui eu transcrevi o artigo 19, que diz: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada do artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. E seu parágrafo 1º diz: o tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. Esse entendimento também já foi classificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que elucidou a diferença entre os atributos ainda nos idos da década de 90, deixando claro que a estabilidade extraordinária do ato das disposições transitórias não garante a efetividade aos servidores admitidos sem concurso público,
E aqui eu trago um trecho razoável de tamanho a respeito do recurso extraordinário em mandado de segurança, ainda em 90, na década de 90, e eu grifo aqui um trecho que eu considero importante, que diz: efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação. A estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e adquirida pelo decurso do tempo. Preenchidas as condições incertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que for admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Além desse, existem inúmeros outros precedentes que reafirmam e robustecem a jurisprudência nesse sentido, a exemplo dos citados no parecer do MPC, ADI número 186 do Paraná, recurso extraordinário número 167635 do Pará, recurso extraordinário número 157.214 e outros aqui que eu faço, coloco a numeração. Todos no mesmo sentido. No que pertinha a necessária submissão e aprovação em concurso público como requisito para aquisição de efetividade, essa interpretação, além de expressa no dispositivo constitucional e consta na melhor doutrina, consta também da orientação normativa número 2 de 2009, editada pela Secretaria de Políticas da Previdência Social, quando em seu artigo 2º, inciso 6º, define o conceito de cargo efetivo, como o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos, cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas e títulos. Assim, claro está que a interessada goza da garantia da estabilidade, mas não usufrui do benefício da efetivação, já que, ao longo de sua vida funcional, não se submeteu ao concurso público que lhe tenha garantido, que lhe tenha conferido a nomeação em nenhum cargo efetivo, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E, sendo assim, também não poderia estar vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores, já que, nos termos do que dispõe o artigo 40 e 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, esse regime atende apenas aos servidores titulares de cargos efetivos e aos militares. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o artigo 42, que diz: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo, ele fala vários artigos, e aqui ele menciona do artigo 40, que acabei de ler. Ou seja, aplica-se o direito ao regime próprio de previdência social. Em complemento, o artigo 1º, inciso 5º da Lei 9717 de 88, dispõe: artigo 1º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios. E aqui no inciso 5º ele diz: cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e seus respectivos dependentes de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios entre estados e municípios e entre municípios. Da leitura dos dispositivos, portanto, depreende-se que a efetividade é requisito indispensável para que o servidor público civil se integre ao regime próprio de previdência do servidor público, condição que só é alcançada mediante submissão e aprovação em concurso público e consequente nomeação em posse em cargo efetivo. A decisão retro da Suprema Corte também tratou do tema, e foi claro nesse sentido, já esclarecendo, ainda na década de 90, que os servidores detentores da estabilidade extraordinária conferida pelo artigo 19 da DCT não têm direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos dos integrantes de carreira,
dentre eles o direito a participar do regime próprio de previdência e exclusividade dos servidores efetivos. Na mesma esteira, ao decidir recentemente e especificamente sobre a questão em sede de recurso extraordinário com agravo, reafirmou a Corte ser impossível a filiação dos servidores estabilizados ao regime próprio de previdência social, sendo privativa aos que são titulares de cargos efetivos. Então, eu faço a transcrição aqui porque ele trata especificamente da matéria e em trecho que eu entendi como mais importante, ele diz: conforme consta do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda número 42 de 2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 da DCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Resta claro, pois, que o texto constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são uníssonos e assertivos no entendimento de que as inúmeras situações de inclusão de servidores detentores da estabilidade extraordinária do artigo 19 da DCT no regime de previdência próprio foram realizadas de forma equivocada, uma vez que estes deveriam ter sido filiados ao regime geral de previdência social, resguardados seus direitos à aposentadoria e pensão, com a contagem recíproca do tempo de contribuição realizado em ambos os regimes, a teor das disposições dos artigos 40, parágrafo 9 e 201, parágrafo 9, ambos da Constituição Federal. Está-se, pois, no presente caso, diante de situação jurídica irregular, que se manteve durante largo período de tempo, o que demanda uma análise detida das consequências jurídicas e previdenciárias de decisão vindoura, no intuito de que seja consolidado novo entendimento único a ser aplicado a inúmeros outros casos idênticos, sem descurar de outros valores e princípios igualmente caros ao direito, uma vez que este tribunal há décadas vem decidindo nessas situações sem a necessária observância das condições prévias à filiação dos segurados ao regime próprio de previdência dos servidores, ao arrepio do que estabelece a Constituição Federal. É nesse sentido a manifestação do Ministério Público de Contas, que em relevante trecho sobre a modulação dos efeitos de eventual nova decisão faz constar: os órgãos de controle, ademais, quedaram-se inertes durante as 2 décadas que se seguiram, inclusive no tocante ao registro das admissões, e completa em seguida: operar abruptamente a correção de casos que já foram ultimados vulneraria os postulados da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sobretudo porque esse proceder administrativo vinha seguindo o entendimento do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, que até aqui não opôs qualquer ressalva à concessão de aposentadoria e pensões em tais situações. Na esteira de conferir segurança jurídica às situações acabadas, o artigo 24 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro reforça a necessidade de se levar em consideração o contexto de produção dos atos administrativos e está em perfeita harmonia a dissolução do presente caso. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Assim, apesar da urgente necessidade de adequar o entendimento deste tribunal aos preceitos constitucionais e à jurisprudência da Suprema Corte, nos filiamos à posição prudente e razoável constante no opinativo do Ministério Público de Contas, no sentido de que as situações jurídicas acabadas, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, devem ser protegidas, de modo a salvaguardar a situação dos servidores que já estejam aposentados ou que já tenham preenchido os requisitos para aposentação pelo regime próprio dos servidores públicos, bem como as aposentadorias e pensões concedidas antes da nova orientação a ser adotada por esta Corte. De forma a unificar a nova orientação e ampliar seus efeitos, considerando inclusive o disposto no artigo 30 da LINP, segundo a qual as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas,
Acolhemos ainda a proposta do Parquet de Contas no sentido da edição de súmula responsável por fixar o posicionamento deste Tribunal de Contas de forma clara e objetiva e modular os efeitos da decisão. Ocorre que, nos termos da Resolução Normativa número 3 de 2001, a competência para fixar a orientação do Tribunal em casos de decisões conflitantes é privativa do plenário desta Corte de Contas, nos termos do artigo 39, inciso 1º, aplicando-se ainda subsidiariamente as normas dos artigos 72 a 84 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto à competência para a fixação de súmula, tendo em vista a omissão do regimento interno desta Corte, especificamente sobre a edição de súmulas. Nesse sentido, é que entendo que a discussão e a deliberação do presente caso deva ser levada ao colegiado maior, fazendo aplicar o artigo 6º da Resolução Normativa número 7 de 2008 do Tribunal de Contas, que prevê que, abro aspas, as câmaras, por maioria de seus membros, poderão, em qualquer oportunidade, decidir submeter ao Tribunal Pleno o exame da matéria de alta relevância, mantido o mesmo relator. No caso trazido à apreciação, restou demonstrada a relevância da matéria, a necessária mudança e fixação de entendimento por toda a Corte, de modo a se conformar com a Constituição Federal e com a jurisprudência da Suprema Corte, bem como de modulação dos efeitos da eventual decisão para fixar objetivamente o marco temporal a ser observado, tendo em vista que até o presente momento o posicionamento deste tribunal não opôs nenhuma ressalva à homologação dos atos de pessoal na situação exposta. Por todo exposto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, o que propõe-se preliminarmente seja suspensa a discussão nessa Câmara e submetido o presente processo à deliberação do plenário, nos termos do disposto no artigo 6º da Resolução Normativa 7 de 2018, de modo a ampliar o debate sobre o registro dos atos de aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 88 e que não se submeteram posteriormente a concurso público para fins de efetivação, considerando sua relevância e a urgente necessidade de fixação de entendimento único desta Corte de Contas sobre a matéria, no intuito de conceder segurança jurídica e uniformidade nas decisões futuras, através da aprovação de enunciado de súmula que fixe com clareza e precisão a definição final desta Corte sobre a matéria. Caso não haja aprovação da preliminar proposta, então seguimos para a análise do caso concreto. Esse é um voto preliminar que eu trago, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro. Excelência, eu estou entendendo que a doutora Raquel, ela, com base nos normativos da Casa, gostaria de submeter o Pleno, afetar a competência dessa matéria ao plenário do tribunal. Acredito que essa seja a questão preliminar trazida. É isso, não é, conselheira Raquel? Senhor presidente, eu queria só esclarecer que eu tenho conhecimento que essa matéria também está sendo discutida no Pleno através de consulta. Não tenho a intenção de atropelar a consulta que inclusive, foi pedido vistas. Perfeito. Só que esse aqui é apenas um item da consulta que foi formulada, que está em deliberação. Né? A consulta ela abarca outras questões. Além do mais, eu tenho 215 processos no meu gabinete, com a mesma temática, com a mesma ressalva. Então, eu acho que é urgente que a gente se debruce sobre a questão e delibere. Sendo assim, a proposta de levar ao Pleno, que não tem nenhuma intenção de atropelar a consulta, mas é porque eu acho que, por ser apenas um item da consulta, talvez a gente consiga solucioná-la de forma mais rápida, de forma a dar agilidade no julgamento dos processos que eu tenho aqui no meu gabinete. Entendo, excelência. Eu pediria só um minuto, eu vou desconectar e conectar novamente, que Vossas Excelências, para mim, aparecem congelados. Vou fazê-lo agora, só um minuto. Ok, agora melhorou bastante. Então, excelências, eu aqui submeto a discussão da liberação.
em discussão. Doutor Enio, quer falar alguma coisa? Não, só para registrar que o Ministério Público opina também favoravelmente à submissão do assunto ao pleno, tá? Não há nenhuma oposição do Ministério Público à adoção dessa afetação ao plenário. Perfeitamente. Continua em discussão. Então, não tem quem queira discutir, eu vou colher, já antecipando o meu entendimento, eu acho que é razoável, é salutar, inclusive, que o pleno tome uma decisão, que o tribunal tome uma decisão aí para todos os casos parecidos, semelhantes, e não haja qualquer forma de se tratar a matéria de forma diferente entre as câmaras ou entre a Câmara e o Pleno. Eu acho que é bastante razoável a proposta da doutora Raquel, e eu também não veria nenhum obstáculo a que façamos isso. Mas está aberto aos colegas para colher a votação, continuar a discussão. Conselheira Rosa. Senhor presidente, eu da mesma forma também entendo que foi muito sensata a posição da conselheira Raquel, em virtude do assunto trazer peculiaridades que devem alcançar certamente um entendimento completo do tribunal. Acompanho integralmente. Então, eu já me pronunciei a respeito, embora não me conste para a somatória de votos, mas eu gostaria, pela importância do tema, de ouvir o conselheiro Alberto, se ele também do mesmo entendimento do que aqui nós aqui já aprovamos, conselheiro Alberto. O presidente também com o entendimento de Vossas Excelências. É excelente a visão da conselheira Raquel, que dá segurança jurídica e tranquilidade para todos. Agradeço, Excelência. Então, professora Raquel, o julgamento desse processo em si fica pendente, suspenso de uma decisão plenária a respeito à matéria, e assim que o pleno decidir, retomamos o seu julgamento. Seria esse o procedimento, eu acredito. Não, senhor presidente. Eu acho que na verdade, a conselheira Ana Raquel não está suspendendo a tramitação do processo. Ela está afetando ao plenário para julgamento do plenário, conforme previsto na resolução de criação das câmaras. Se a matéria é relevante, né, eu seria não sei a redação. A questão meritória, porque, como ela falou de uma questão preliminar, para o pleno decidir a respeito do tema, porque a competência para decidir sobre o tipo de processo, a concessão, né, da aposentadoria, do registro, ela seria da Câmara. Não, mas há uma previsão na resolução normativa de que a matéria pode ser afetada ao plenário para deliberação pelo plenário. A conselheira Ana Raquel, eu não estou com a resolução aqui no momento, mas a conselheira Ana Raquel releu. Esclarecer, se de fato é isso, também não vejo nenhum impedimento. Se é a votação da matéria do mérito ao pleno, eu acho que, pelo contrário, dá mais firmeza. Então é isso. Então, julgamento ao pleno. Isso. Ok. Então, assim será consignado. Doutora Raquel, a senhora com a palavra. Sendo assim, senhor presidente, eu terminei minha relatoria, não tenho mais processo pautado para a sessão de hoje. Perfeitamente. Professor Roberto, para a sua relatoria. O senhor Rotas quer falar? Pois não? Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a possibilidade da minha saída, me retirar da sessão em virtude de necessidades pessoais que eu necessito cumprir ainda agora de manhã. Perfeitamente, Excelência. Já aproveito para convocar o conselheiro Alberto, que está presente para uma posição de deliberação. Muito obrigada e uma boa semana e uma conclusão da sessão para todos em paz. Obrigada. Da mesma forma, saúde e sucesso, Excelência. Doutor Alberto. Senhor presidente, senhora conselheira,
do Ministério Público e nossa colega Bida, que nos presta essa fundamental assistência. Conforme o ofício circular número 28 de 2021, eu já repassei, são 6 processos de atos de registro de pessoal que foram encaminhados a Vossas Excelências, né? E são dos 6 processos, 3 de aposentadoria e 3 de reserva remunerada. Em todos os processos tiveram a manifestação da DIMOP pelo seu registro, assim como também o parecer do Ministério Público, né? E nesse sentido, no caso, como eu estou agora convocado, né, para a sessão, eu voto pelo registro, que sejam os processos administrativos originais devolvidos ao Alagoas Previdência, né, para a fim do acompanhamento do Alagoas Previdência, que haja a compensação, seja feita a compensação previdenciária nos casos que couber, e a publicação para os devidos fins de direito. Senhor presidente, é como eu voto nesses processos que foram encaminhados a Vossas Excelências. Senhor presidente, só para registrar que a manifestação do Ministério Público foi no sentido da unidade técnica pela concessão dos direitos e encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem. Assim, excelências, em discussão e votação, como votaria a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o relator. Eu também o acompanho, então, aí aprovados as propostas de votos do conselheiro Alberto. Conselheiro? Senhor presidente, para essa sessão só tenho esses processos mesmos. Esgotaram a minha pauta, então. Obrigado. Perfeitamente, excelências. Então, eu passo a relatoria. Excelências, Está desligado seu microfone. Silenciar no seu microfone. Desculpe, é verdade. Eu trago hoje, então, aí, excelências, vários processos de ato pessoal. Parece que tivemos o mesmo pensamento, embora não registro, não foi um pensamento combinado, não. Então, a gente está fazendo esses processos todos, que já foram mandados ofícios para Vossas Excelências. Eu trago todos eles, tendo em vista a obediência de suas concessões à legislação vigente, à época, a seu escorreito iter dentro do Tribunal de Contas, com a participação dos autores competentes. Então, também entendo que eles podem ser homologados, registrados por nós, e quando o caso os órgãos apropriados para que verifiquem a possível compensação previdenciária financeira, a devolução dos documentos originais aos órgãos próprios de guarda e publicação das suas respectivas decisões pelo registro, pela sua legalidade com os instrumentos que lhes são próprios. Então, esse é o meu voto em todos os processos que hoje nós trazemos. Só um minutinho, por favor. Que desses processos, excelências, eu aqui quero consignar que dos 199 processos, 6 eu estou aqui retirando de pauta pelas seguintes motivações. O processo 10.625 de 2018 e 11.208 de 2018, assim como o processo 2.900 de 2017, por não constarem os nomes dos interessados nas publicações. Então, aí fica prejudicada a publicidade. E nos processos 6313 de 2019 e 6319 também de 2019, assim como no processo 666 de 2014, eu apenas aqui
retiro porque os beneficiários não foram corretamente representação. Um exemplo é como se há uma pensão para determinada pessoa e, na verdade, foi publicado o nome do segurado, no caso, ex-servidor, ex-segurado. Em razão dessas situações, eu estou retirando esses 6 processos da pauta, assim que corrigidos, o farei constar das pautas respectivas e peço até a gentileza da minha assessoria que verifique o processo 666 de 2014 no intuito de a decisão aqui dos 5 anos já não alcança esse processo, então aí nós só faremos a confirmação de sua legalidade pelo decorrer do tempo. Então, esses processos são assim que me manifesto. Doutor Enio, por gentileza. Senhor presidente, também, no mesmo sentido, manifestação do Ministério Público pela concessão dos registros, também da forma como foi proposta pela unidade técnica e, posteriormente, encaminhamento dos autos aos órgãos penitenciários de origem. Assim sendo, excelências, em discussão e votação, vamos votar com a senhora Ana Raquel. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Vamos votar com o senhor Alberto Pires. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Excelências, trago também outros 2 processos que têm sido repautados, mas devido às minhas ausências, na maior parte aí referente a compromissos médicos inesperados, eu trago também 2 processos de FUNCONTAS. São os processos 6506 de 2017 e 16579 de 2018. Respectivamente, tratam de sancionamento em virtude de não encaminhamento da terceira remessa SICAP, 2015, com citação de gestor, apresentação daquela defesa prévia. Neste processo 6506 de 2017, é um parecer ministerial de número 17, 38 de 2020, e nós aqui, doutor Enio, eu vou já antecipar o voto, para Vossa Excelência se manifestar já com a informação completa. Aqui, tendo em vista o entendimento do Ministério Público, e o que constatamos dos autos, de fato, a situação aqui apresentada como justificativa não foi dialeticamente posta, ou seja, não teve aquela apresentação de fatos novos que corroborassem ou que infirmassem o entendimento do tribunal no sentido de afastar o que foi ali constatado. E, sendo assim, nós trazemos o voto no seguinte sentido, de aplicar a multa de 100 PFAUs ao senhor gestor do Instituto de Previdência de Paulo Jacinto, exercício financeiro de 2015. E pelo que verifiquei, excelências, não ocorreram nem a prescrição quinquenal e também nem a prescrição aí intercorrente nos autos. Alertar para o pagamento da sessão e possível encaminhamento, caso contrário, ao ator competente para a competente ação de execução, evidentemente, remeter contas para as medidas de sua competência e publicizar a decisão. No processo 16579 de 2018, ao parecer ministerial de número 1949 de 2020, e aqui também em face de aplicação de multa em razão de não cumprimento de prazos relativos ao SICAP. Aqui, a quinta remessa SICAP de 2014, 2014 é aquela fase inicial, a manifestação do gestor. Da mesma forma, o Ministério Público entendera que não houve motivação suficiente para desconfigurar o que foi verificado pelo Tribunal de Contas, e dessa forma também trazemos multa no valor de 100 PFAUs ao gestor, só um minuto, na verdade gestora do Fundo de Saúde de Santa Luzia do Norte, exercício financeiro de 2014.
2014, e demais procedimentos de praxe, o alerta, a remessa com contas e a publicação da decisão. São esses os meus votos nesses dois processos, assim com a palavra o órgão ministerial, doutor Enio. Senhor presidente, em ambos os processos, o gestor apresentou defesa, entretanto, as defesas foram consideradas insubsistentes na forma dos pareceres exarados nos autos, e, em razão disso, o Ministério Público opinou pela aplicação das respectivas penalidades. Excelências, em discussão e votação os dois processos. Conselheira Ana Raquel. Vossa Excelência. Eu quero destacar que eu falei em um processo e acabamos repetindo no outro, só para informação. Em nenhum dos dois nós encontramos casos, com todas as ressalvas que eu tenho a respeito do Instituto, nem um prazo quinquenal e nem um prazo da prescrição intercorrente. Em ambos os processos não foram encontrados. Conselheiro Alberto, como votaria? Vossa Excelência também, senhor presidente. Então, aprovados. Excelência, esses foram os meus processos para hoje. Acredito que tenha sido encerrada a pauta do dia. Novamente está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Eu não tendo quem queira dela fazer uso, então encerro a sessão de hoje, desejando a todos aí felicidade e muita saúde. Agradeço e os convoco à sessão nos nossos dias normais. Ok, bom dia.